Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje com uma convidada muito legal aqui, que vem falar para a gente sobre nutrição infantil, sobre a experiência que ela teve com os próprios filhos. Uma mãe que resolveu estudar mais ainda e se especializar nessa área. E pode aí estar ajudando você que é mãe, ou você que tem um sobrinho, enfim, alguém que você conheça, que tem uma criança e que precise conhecer um pouco mais dessa necessidade, dessa importância de uma alimentação saudável. Seja muito bem-vinda, Lívia. A Lívia, para quem eu ainda não apresentei, ela é empresária, nutricionista e tem todo um know-how aí para falar e para nos ensinar muito hoje a respeito desse tema, né? Dessa temática nutrição infantil. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer lhe receber aqui no Elas Têm Poder Podcast. E vamos bater um papo aqui hoje, né, sobre a sua própria experiência como mãe de 2 crianças, como nutricionista, né? E aí a gente vai ficar aqui batendo esse papo e ajudando as outras mães que estão ali do outro lado, ou tias, ou avós, enfim, que precisem conhecer um pouco mais desse tema. Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada. E estou muito feliz também de poder compartilhar um pouco mais da minha parte do profissional e também da minha experiência como mãe, né? Que eu acho que, com certeza, muitas pessoas passam pelo mesmo que eu passei e eu posso ter uma bagagem de experiência que talvez sirva de um norte ou até um acalento para algumas mães que estão precisando de um pouco de um direcionamento. Sim, com certeza, porque mãe já se cobra tanto, né? Sim, é aquela coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Verdade, verdade. E, Lívia, eu queria primeiro começar te perguntando por que você escolheu a nutrição, né? Lá no início, vamos começar falando um pouquinho assim, por que dentre tantas profissões você escolheu a nutrição e como você chegou hoje a esse ponto de estar trabalhando direcionada aí para a alimentação infantil? Bom, a longa história. Eu já sou formada há 10 anos na nutrição. E na época de escolher a nutrição, não era uma profissão das mais de sucesso, né? Que a gente fala hoje em dia. Sim, então, das era mais vistas como boas e tal, né? Hoje, graças a Deus, o mercado de trabalho na área da nutrição, ele está muito bom. A gente viu um crescimento e um reconhecimento maior da profissão nos últimos anos. E na época, eu lembro demais, na minha época de vestibulanda, de escolha de profissão, de falar, nossa, vai escolher nutrição por quê, porque né? Eu lembro. Fácil, porque... Na época, eu até tive êxito em 2 profissões no vestibular, né? Estava na escolha entre enfermagem e nutrição. E eu acabei escolhendo a nutrição, né? Que eu tinha passado no vestibular para as 2. E aí eu disse, não, eu vou escolher a nutrição. E eu lembro muito de responder para uma pergunta que alguém me perguntou, mas por que tu quis a nutrição entre a nutrição e a enfermagem? Eu acredito que a nutrição seja a profissão do futuro. Sim. E realmente essa minha fala, ela me marcou bastante, né? Hoje, a nutrição tem um reconhecimento que há 10 anos atrás ninguém imaginava que pudesse ser. Verdade. A importância de você manter um padrão de qualidade de vida, a importância de você estar cuidando da sua saúde, de você entender mais. Desenvolveu muito e a curiosidade das pessoas, a necessidade de tratamento de doenças. A informação mesmo, que hoje está maior, né? Inclusive, você também trabalha nas redes sociais, Me surpreendi muito, né? com esse crescimento e, para mim, foi uma das escolhas mais assertivas que eu tive, ainda sem saber como poderia ser, né? A nutrição, para mim, teve um marco muito importante no meu crescimento profissional. Eu me entreguei muito durante o meu curso. Estudei bastante, me aprofundei, me especializei. E quando eu me formei, eu soube tirar um proveito e entrar no mercado de trabalho de uma forma muito interessante, digamos assim, porque estava no auge do conhecimento da nutrição, quando eu me formei em 2014, meados de 2014, e a gente estava no início da era da tecnologia também, né? Então, eu comecei a propagar mais sobre a nutrição na parte da internet. Sim. E aí foi quando eu me formei e fiquei naquela, nossa, e agora, né? Quando você se forma e fica, o que eu vou fazer agora? O que eu vou trabalhar? Como que eu vou me inserir no mercado de trabalho? E aí eu comecei uma especialização na época na área
clínica esportiva. Né? Eu sabia que eu queria atender pessoas, o meu interesse na área da nutrição era no atendimento de pessoas, na área clínica, na conversa. E a área esportiva estava muito em expansão. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação e comecei a trazer conteúdos para o Instagram. Né? Foi quando começou. Eu lembro de ser um dos primeiros Instagrams de conteúdo de nutrição aqui de Teresina, né? Legal. E aí foi quando eu comecei, lembro demais, meu esposo é publicitário. E aí ele disse, vamos fazer uma logomarca para você. Eu não trabalhava ainda em lugar nenhum e disse, vamos, você estuda. Enquanto você estuda, você vai produzindo conteúdo. Então, naquela época, o Instagram ele não era uma ferramenta de trabalho, né? Mas a gente teve essa noção e começou a fazer isso. Então, vamos passar informação. Eu estudava e passava aquela informação no dia. Então, todo dia eu fazia um conteúdo. E, de uma certa forma, eu fui ficando conhecida por aquilo. Então, eu sempre procurei, desde naquela época, compartilhar informações que não fossem sensacionalistas, porque a gente, quando a nutrição ela ficou mais conhecida, veio também junto disso muitos mitos, inverdades, coisas que às vezes em vez de ajudar, faziam era atrapalhar. E aí eu procurava trazer uma nutrição de verdade, que era o que eu sempre busquei nos meus atendimentos, né? E aí eu comecei a compartilhar informações, como eu estudava um conteúdo no dia e eu trazia um resumo daquilo no meu Instagram. E eu fui ficando conhecida, as pessoas foram se interessando. E aí eu fui chamada para começar a atender em um local, fui chamada para atender em outro local. E quando eu estava com 6 meses de atendimento, em alguns locais que eu trabalhava, eu decidi montar minha clínica, meu consultório. Porque eu queria um espaço meu, com a minha cara, para receber meus clientes da melhor maneira. E aí foi quando eu comecei a investir. Na época parecia uma loucura, né? Você vai fazer uma reforma, você vai alugar uma sala. A menina que veio lá do interior, que estava chegando em Teresina, que ninguém conhecia aqui em Teresina, né? Você não tem uma história, você não tem conhecidos, você não tem indicação. Então, parecia uma loucura, mas eu tive muito apoio, né? Da minha família, do meu namorado na época, que hoje é meu esposo, que sempre me incentivaram bastante, né? E na época, eu fiz esse investimento, todo aquele dinheiro que eu tinha conseguido nos primeiros meses de atendimento, eu digo, vou investir aqui nessa reforminha, vou alugar uma sala. E pronto, foi, assim, uma das maiores coisas. A nutrição, ela me trouxe muitas oportunidades. Eu cresci muito, eu trabalhei muito na área da nutrição, eu tive muitos pacientes, muitos mesmos. E, assim, foi meu brilho nos olhos, sabe? Uma conquista, assim, muito boa, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Eu tive um crescimento profissional e pessoal muito grande nesses 10 anos de atuação. E o que você está dizendo aqui, eu queria fazer um recorte da importância de entrar em movimento, que eu sempre falo isso, né? Muitas vezes, toda profissão vai ter aquele profissional que se destaca e aquele que não se destaca, aquele que não vai conseguir emprego, aquele que não vai conseguir cliente. Mas existe, no meu ponto de vista, para tudo na vida, essa diferença que é você se movimentar. Você, sabe, com aquilo que você já tem, com aquele conhecimento que você tem. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu não já tenho algum conhecimento? Então, eu vou começar com isso aqui. Né? Vou falar, vou me mostrar. Eu falo muito na importância também da comunicação, né? Porque quem é que sabe o que calado quer, né? Como a gente fala. Exatamente. Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa dizer para as pessoas, sabe, o que a gente faz, o que a gente pode ajudar. E eu acredito que isso foi esse diferencial que você teve lá no início. De não ficar, vamos dizer, achando que ainda não estava tão boa, né, o suficiente. Mas você foi lá e começou a se mexer. Com aquilo que você tinha. Com aquilo que eu tinha no momento, então, né? é uma dica aqui que a gente já deixa aqui, né? Uma sugestão que a Lívia pode passar aqui através da sua própria história para quem está aqui ouvindo. Comece com o que você tem hoje. Exatamente. Né? Comece com o que você tem hoje. Lógico que a gente sempre está buscando melhoria e tal. Mas se a gente nunca começar, nunca der o primeiro passo, como é que a gente vai, né, fazer alguma coisa na vida? Então, tem pessoas que passam a vida também só estudando.
Eu vejo muitas pessoas incríveis, talentosas e tal, mas não, agora eu vou fazer outro curso. Agora eu tenho que estudar não sei o quê. E aí não bota em prática o pouco ou o muito que já sabe, né? Acho que vai muito do timing das coisas, né? Se você conseguir pegar o timing das coisas, aquele momento certo de você entrar naquilo, se dedicar bastante, eu acho que tem muita influência também em como você vai conseguir. E aí, com isso, eu consegui, né? Ir crescendo. Lógico que a Lívia, que começou lá naquela época, não tem a mesma bagagem de conhecimento que tem hoje, porque a gente vai ganhando conhecimento na prática, a gente vai estudando. Eu sempre participei de congressos, sempre nunca parei de estudar. Então, os maiores congressos de nutrição, eu sempre estava presente, aqui, fora. Então, o meu investimento praticamente todo, durante todos esses 10 anos, foi em conhecimento. E eu construí o meu nome como nutricionista aqui em Teresina. E eu sou muito grata a isso. Foi uma conquista muito bacana, né? E durante todo esse tempo, né, eu vivia freneticamente em busca de estar trabalhando, sabe? O consultório, a clínica, para mim, que depois eu expandi para uma clínica, eu tinha outras salas, eu consegui ter nutricionistas que agregavam comigo, nutricionista infantil, que na época não era a minha área de atuação. Eu tinha uma profissional perto de mim que sempre a gente repassava os pacientes, então eu tinha muito... a minha agenda, graças a Deus, sempre foi muito boa. E eu tive o crescimento que eu esperava, colhi todos os frutos disso. E eu precisei fazer uma pausa, né? Depois de 10 anos dentro do mercado da nutrição, de toda a história que eu construí, eu casei, tive filhos, a gente vai mudando de fases da vida, né? E eu precisei ter uma pausa da minha rotina frenética, que aquilo era o que eu vivia 24 horas do dia. Eu precisei ter uma pausa. Não foi uma pausa programada, porque não estava nos meus planos, né? Mas a gente sabe que quando a maternidade vem, às vezes a gente precisa abdicar de certas coisas. Sempre tem algo que você, às vezes, acaba precisando abdicar. E nessa época, eu casei e engravidei. Na minha primeira gestação, eu tive muita dificuldade. Então, eu não sabia. Planejei uma gestação, planejei trabalhar durante toda a minha gestação, né? Porque quando você vê via de regra, geralmente é isso, né? A pessoa que tem uma boa disposição, que não tem intercorrências, você consegue conciliar o trabalho com a gestação de uma forma tranquila. Mas eu não. Desde quando eu descobri que eu estava grávida, a minha vida deu uma virada de cabeça para baixo, sabe? E foi muito difícil receber isso. E principalmente na forma que eu vivia nos últimos anos, né? De como que era a minha rotina de trabalho. E eu tive hiperêmese gravídica, que é uma condição na gestação que as mulheres passam muito mal. Isso foi desde o primeiro mês? Foi. Eu descobri até recente a gestação. Eu estava por volta de 4 semanas. Descobri aquela alegria, muito feliz. Passou 1, 2 semanas, eu comecei a ser outra pessoa. Eu passava mal 24 horas por dia, eu vomitava várias vezes ao dia, de perder as contas de quantas vezes eu vomitava. Eu não conseguia comer nada sem passar mal. Muitas vezes eu não conseguia ingerir líquidos, né? E tudo aquilo me deixou muito desnorteada. Então, eu estava com minha agenda de trabalho lotada, atendimentos todos os dias, com 10 pacientes num dia. E eu me vi tendo que, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou poder ir hoje porque eu estou passando mal. Aí, reagenda essas pessoas, por favor, né? Mas vou melhorar amanhã. É aquele enjoo comum da gestação. Só que não passava. É o enjoo desde quando você acorda até a hora que você vai dormir. E aí, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia ingerir líquidos. Em alguns momentos, eu precisei ficar internada por conta de desidratação. Eu precisava repor, né? Aquilo que eu não estava conseguindo ingerir, pela saúde do meu filho também. E aí, isso foi um baque muito grande, porque eu tive que modificar toda a minha agenda. Eu tive que começar a desmarcar pacientes. Eu tive que interromper alguns tratamentos que estavam em continuidade. E aos trancos e barrancos, eu fui tentando, né? Eu vivia tentando retornar. Os meus pacientes, graças a Deus, maravilhosos, sempre entenderam, né? E
aos poucos eu fui precisando me afastar do consultório, porque eu não conseguia estar presente como eu deveria estar. Porque quando eu atendo ao público, quando eu preciso me doar ao máximo, então eu preciso estar bem, eu preciso receber bem. E eu não estava conseguindo cumprir com aquilo que eu tinha feito a minha vida toda. Isso era muito desgastante emocionalmente para mim, eu me sentia muito frustrada. E isso me perturbou muito, né? Com certeza, uma loucura. A própria eu demorei muito a aceitar, eu insistia em tentar ir trabalhar no dia que dava, mas não estava dando. Lá para o final da gestação, eu já estava me sentindo um pouco melhor, que os enjoos melhoraram para mim por volta de uns 8 meses de gestação, deu aquela pausa mais. Mas aí estava o cansaço, a fadiga, porque eu perco muito peso durante a gestação por conta da alimentação. E eu fui levando aos trancos e barrancos, né? Mas estava indo lá, estava mantendo meus compromissos, da forma que eu conseguia, né? Que aí eu já estava trabalhando. Não, eu vou fazer como eu consigo, dar o meu melhor enquanto eu ainda posso. E aí, meu filho nasceu em 2020, uma das melhores bênçãos da minha vida. E junto do nascimento dele veio a pandemia. Que eu já estava planejando voltar. Não, quando ele nascer, eu vou conseguir, vou melhorar, não vou ter mais esse problema, não vou me sentir mais mal, vou conseguir retomar o meu trabalho como eu fazia antes. E eu estava super empolgada que essa fase estava se encerrando, né? E aí ele nasceu dia 20 de março, dia 17 de março de 2020, foi decretado o lockdown. E aí foi outro baque que eu recebi, assim, né? Então, foi muito difícil ter que entender que eu ia ter que postergar mais ainda essa volta ao mercado de trabalho. E estar com um recém-nascido, mãe de primeira viagem, com um bebezinho, meu esposo, trancados num apartamento 24 horas por dia, durante 3 meses, no mínimo. Então, afetou, acho que assim como afetou o meu emocional, afetou o emocional de muitas pessoas no mundo, né? Não só aqui, mas no mundo. E a minha vivência pessoal, ela foi muito difícil passar por esse momento. A gente não tinha médicos disponíveis como um recém-nascido precisa, né? Dos cuidados, aquelas consultas, elas eram via online, que é onde entra muito a parte da alergia do meu primeiro filho. Que aí eu sentia nos primeiros meses dele que ele tinha alguma coisa, mas eu não sabia o quê. E como as consultas, na época, elas estavam suspensas, né? Todo mundo estava decretado lockdown. Todos os pediatras que a gente consultava, eles eram online. Então, para eu passar as informações, o bebê tá com isso, isso e isso. Fazia videochamada, mostrava. Não, é normal o bebê ter esses sintomas nos primeiros dias. Todos os sintomas que eu observava nele, porque como nutricionista eu já tinha noção dos sintomas, mas não tinha como dar o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele precisa ser de um médico. E eu relatava para os pediatras que estavam com a gente, mas ao ver deles também parecia normal. E você acaba... No caso, o seu filho só mamava? Ele só mamava. Aí, esses sintomas que você fala, o que era? Era manchas na pele? Os sintomas que ele tinha, porque variam muito de bebê para bebê, de criança. Os sintomas, eles são bem diferentes. No caso dele, ele tinha uma frequência muito aumentada nas fezes. Então, ele fazia 7 vezes cocôzinho por dia, sabe? Ele mamava, ele fazia um cocô. Ele mamava, ele fazia um cocô. E eu perguntava, isso é normal? Mas é normal. O recém-nascido pode fazer até 10 cocôs por dia, que está ok. E aí, todo mundo ficava naquela. É normal. Porque ele não tinha o sintoma mais grave, que às vezes é o fechamento da glote. E aí, o dele era manchinhas na pele, que às vezes também confunde com dermatites, que bebês às vezes têm dermatites, ressecamentos. Então, o dele era isso e passava meio que despercebido ou se confundiam com sintomas normais de recém-nascidos. Até que, por volta de 5 meses de vida, já passando por todos esses processos, e ele ainda apresentando sintomas, foi quando ele teve um sintoma que a gente chama de padrão ouro na alergia, né? Que é o sangue nas fezes. Então, ele teve o primeiro episódio de sangue nas fezes e eu encaminhei para o pediatra, né? Expliquei e ele
a primeira coisa que ele falou foi, vamos para um gastropediatra. E aí, ali, eu já liguei a chavinha, realmente o que eu estava imaginando é aquilo. Ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. Mas aí, no caso, então, é porque você tomava o leite? Não é porque eu tomo. Ele já tem essa condição, ele já nasceu alérgico. E como ele mamava, quando eu ingeria os alimentos, passa via leite materno para ele. Então, às vezes, não é só o leite, a ingestão do leite líquido. É tudo que envolve o leite. A proteína do leite, ela é uma proteína que ela se fixa muito de maneira invisível também em vários locais. E, às vezes, tem muitos alimentos que contêm leite que a gente não sabe. E, às vezes, são mínimos detalhes. Não é só o leite in natura que faz mal. Sim. E aí... Então, dá um exemplo pra gente, por exemplo. Tem uma mãe ali amamentando agora, né? Se caso o filho dela tenha essa alergia, o que ela não pode comer? Aí vai muito variar do grau da alergia, pessoa, né? Mas, geralmente, é feita a retirada do leite total. E, às vezes, dependendo da sensibilidade, dos traços de leite. Por exemplo, o que são os traços de leite? Digamos que eu vou comprar um presunto. E eu fatiei o queijo. Mesmo lugar do queijo. Eu fatiei o queijo, comprei o queijo fatiado e comprei o presunto fatiado. Mas eu não vou comer esse queijo, mas eu vou comer o presunto. Nesse presunto, ele contém traços de leite. E tem bebês que reagem a traços de leite, que era o caso do meu filho. Entendi. Então, assim, foi aí que a gente descobriu a alergia à proteína do leite de vaca, né? Quando a gente foi na gastropediatra. E aí, logo ali, a gente já iniciou, né? O tratamento via leite materno, que seria comigo. Então, assim, receber aquele diagnóstico, para mim, foi muito difícil. Apesar de ter o conhecimento na área, de saber até como conduzir, né? Para mim foi difícil pela demora da descoberta da alergia, sabe? Você fica se sentindo mal por não ter seguido o seu instinto de que tinha algo errado. Você começa a se culpar por não ter iniciado antes. Você se culpa por seu bebê estar sofrendo esse tempo todo e você não ter feito nada. Porque é um processo muito sofrido, eles sentem muito, eles têm muitas cólicas às vezes, bem chatinho. Sem falar que os primeiros meses mesmo de uma criança, independente de ser, né, de estar com algum problema, já é difícil. Isso agravava mais. E você sem saber o que estava causando aquilo, e aí você vem um turbilhão de informações e, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E você se encontra, assim, em estado de choque, né? Meu Deus, por onde começar? Vai dar certo? Não vai dar certo? Como é que eu vou restringir isso tudo? E na época que era pandemia, né? A gente se mudou para Campo Maior. Então, eu decidi encerrar os atendimentos por enquanto para me dedicar aos cuidados com meu filho nessa época, né? Porque... além da questão da alergia, que eu precisava estar presente, a gente resolveu se mudar para que eu conseguisse, né, ter apoio de mais pessoas, que nossa família é toda de lá. Então, a gente foi para casa da minha sogra e lá todo mundo foi muito maravilhoso comigo em relação a isso. Porque geralmente, a maior dificuldade que as mães têm de fazer essa retirada são as próprias pessoas da família. Sabe? De ajudar, de entender, porque às vezes é muito confundido a alergia com frescura. Tá? E graças a Deus eu tive um apoio muito grande, tanto da minha família, da família da minha mãe, como do meu sogro, da minha sogra, que era onde eu estava morando na época. E todo mundo sentou, entendeu, acatou toda a dificuldade. E a gente criou uma rede de que a gente ia fazer, eu continuar amamentando e meu filho, e a gente ia conseguir eliminar todos esses traços e a gente ia conseguir ajudar ele e me ajudar nessa fase. Então, lá a gente separou uma pia para fazer a limpeza dos meus utensílios, a gente separava as panelas para fazer a comidinha minha e a dele separada. Então, hoje eu lembro disso e a minha rede de apoio, ela foi, assim, primordial para que eu conseguisse ter êxito na dieta e na alimentação e continuar, né, amamentando ele, que era o que é bastante importante, porque quando a gente descobre a alergia, às vezes, né, tem profissionais que, infelizmente, aconselham logo a retirada da amamentação,
E, às vezes, realmente, são graus de alergias tão fortes que, às vezes, as mães não conseguem, né? Não tem até essa rede de apoio para conseguir fazer todo esse manejo, né? Porque realmente é muito delicado. E, às vezes, acaba interrompendo a amamentação. Então, eu tinha muito essa prioridade de continuar amamentando ele. E aí, foi quando eu precisei mesmo desse apoio de toda a minha família, que foi muito importante. E aí, a gente seguiu fiz a dieta, né? A retirada de leite, de derivados, de traços. Perdi muito peso, porque a retirada ela não é fácil. E aí, nesse tempo que eu fiquei afastada dos meus atendimentos no consultório, eu comecei a estudar mais sobre a alimentação infantil. Ele ia iniciar a introdução alimentar, ele era um bebê alérgico, a alimentação dele precisava de uma atenção redobrada, e com a bagagem de conhecimento que eu tinha, eu precisava mais ainda para eu poder aplicar com ele, né? Então, eu não tinha a especialidade na nutrição infantil. Eu tinha o conhecimento que eu tinha estudado na faculdade e tudo. E aí, eu aproveitei esse tempo que eu estava fora dos meus atendimentos para estudar mais sobre a alimentação infantil. E foi o que eu foquei muito nesse tempo que eu fiquei afastada. Então, eu fui a fundo de entender mais sobre a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu fui estudar mais sobre introdução alimentar, os métodos de introdução alimentar, os utensílios que se usa na introdução alimentar. Tudo isso era o meu passatempo na época, e eu ia testando e aplicando tudo com ele. Então, junto do acompanhamento da gastropediatra, os meus estudos, fui pondo em prática tudo. E a gente conseguiu seguir a amamentação, consegui seguir o tratamento. Aos poucos, ele foi melhorando dos sintomas, ele foi virando outra criança. E aí, à medida que os sintomas eles vão desaparecendo, você vai tendo um gás a mais para continuar com a dieta, né? Porque, além de ser difícil, abala muito o emocional da gente. Porque comida também Não podia comer nada. Tipo, um sorvete que tem leite não pode. E comida também é muito afetivo, né? A comida, ela nos traz memórias muito afetivas. Com certeza. E quando a gente faz uma dieta para um emagrecimento, é uma coisa. Porque você tá ali, você tá fazendo um plano e você tem um objetivo. Mas você não está proibido de comer nada, né? Então, assim, você tem, às vezes, refeições livres. Você pode ter uma liberdade de um dia comer uma coisa que você teve vontade. E você, mesmo assim, atingir o seu objetivo. Na diferença da dieta para alergia à proteína do leite de vaca, você não tem essa opção. Você não tem escolha. Né? Eu não tenho escolha. Se eu fizer isso, eu vou estar causando mal para o meu filho. Se eu tenho um deslize de alguma coisa, às vezes até sem querer que acontece, eu vou estar causando mal para ele. Então, é uma coisa que mexe muito e abala muito. E comida é afeto. Então, se você não estiver realmente trabalhando muito o psicológico, é muito difícil realmente de continuar. No caso, nessa época que você fala que ele era acompanhado por uma gastro infantil, né? Ele tomava algum medicamento ou não? Não, era ele tudo faz... através do... mas ela nos orienta como fazer, né? De acordo com cada bebê, ela vai fazendo as retiradas dos alimentos. No meu caso, né? Especificamente, a gente fez retirada de oleaginosas, de soja e do leite e traços de leite. E aí, porque às vezes a criança alérgica, ela pode ter alergia a outros alimentos também. Então, geralmente, ela tem uma probabilidade maior. E aí, eu fiz a retirada de oleaginosas por um tempo. Depois, a gente fez a reintrodução, né? Depois que a gente fez todo esse protocolo de retirada. O bebê está estável. E aí, a gente vem com os testes de provocação oral. Que aí é onde você prova o alimento e observa se vai ter alguma reação. E aí, ele não reagiu a oleaginosas. E a gente já foi liberada. E aí, depois a gente seguiu... Aí, ele reagiu aos traços do leite. E aí, a gente manteve sem a soja, sem o leite e os traços de leite. Que era o que ele realmente reagia, né? E aí, a gente fez os testes de provocação oral. Inclusive, foi com a doutora Carol Paranhos, maravilhosa, que... Ela era, inclusive, minha cliente, minha paciente no consultório. Nos conhecemos em um atendimento e a gente tinha uma troca sobre isso, que a gente... eu atendia muitas pessoas com síndrome do intestino irritável e ela atendia também. E ela era minha paciente no consultório. E aí, quando eu soube da alergia, a primeira coisa que eu liguei foi para ela, que também... A gente tem um network muito bom, né? O network é muito interessante na nossa profissão, em todas as profissões, né? E aí, a doutora Carol, ela me direcionou bastante. Já era uma conhecida.
E aí a gente fez todo esse acompanhamento e o Antônio, com 1 ano, ele estava curado, né? Então, foram 6 meses de dieta. Um pouco mais de 6 meses, porque ele descobriu, ele tinha 5 meses e meio. E aí, eu fiz todo o processo. Mas você fala curado, pra gente que assim, não tá passando pela situação. Curado no sentido de acabaram os sintomas, mas se ele não pode comer leite, ou agora ele já pode? Agora ele pode comer. E esse processo, como se dá, né? Porque assim, a gente imagina, a pessoa nasceu, né? O organismo reage a isso. E aí passa a não reagir. Isso. Quando a gente faz a retirada total, né? E aí a gente vai tentando reintroduzir, que é onde a gente sabe ver se a criança já está sensibilizada, né? Ela já se sensibilizou a isso. E aí a gente faz primeiro eu fiz toda a retirada, ele fica com o intestino bem saudável, limpo, sem sintomas, não está inflamado, porque às vezes o que dificulta muito também a absorção de nutrientes é um intestino irritado, né? Como o dele já estava bem inflamado, que já estava tendo sangue nas fezes, ele estava mesmo num processo que a gente precisava fazer uma dieta mesmo bem certinha. E aí eu passei 4 meses certinho e ele já estava, que é como a gente fala, não é nem sem sintomas. Me fugiu a palavra agora, mas ele estava... Estável, vamos dizer. Pronto. Estabilizado, essa é a palavra. Pronto. Quanto tempo ele está estabilizado? Quanto tempo ele está sem sintomas? Vamos fazer um teste? É mais ou menos isso. E aí, às vezes, aí a gente vai testando a sensibilização da criança, que às vezes ela vai ser sensível ainda ou não. E só não existe exame para detectar a PLV. Não existe exame, é só na alimentação. Na observação dos sintomas. E aí, é isso, vai ser sempre um eterno. Prova, não deu certo, continua. E aí, com 4 meses, a gente fez o primeiro teste e ele reagiu. Foi a traços de leite. Aí, a gente manteve. Não vamos fazer isso, vamos esperar mais um tempo para ver se ele vai estar... já está mais sensível. E aí, a gente passou mais 2 meses... Ele estava bem, eu lembro demais. Era final de ano, Natal. E aí, os testes começam na minha alimentação, não na dele. Até a gente falar que ele está curado, é quando ele já pode comer aqueles alimentos sem ter nenhum sintoma. Entendi. Porque ele já estava na fase de introdução alimentar. Ele já estava comendo tudo, já comia comidinha. Graças a Deus, a gente fez uma introdução alimentar maravilhosa. Ele sempre pôde comer de tudo. Ele teve alergia a ovo também, no processo da introdução alimentar. Na primeira vez que a gente ofereceu, ele reagiu. E como era essa reação? A reação da alergia ao ovo... que é aquilo que eu te falei. Às vezes, a criança que ela é a PLV, ela tem também algumas predisposição a ter outros alimentos. E aí, quando eu fui oferecer, existe uma janela que a gente chama de janela imunológica, que é dos 6 aos 9 meses do bebê. E aí, antigamente era não dá alimentos que podem ser alérgicos para o bebê, porque ele pode desenvolver alergia. Hoje, a recomendação aproveite a janela imunológica para oferecer esses alimentos possivelmente alérgicos para sensibilizar o bebê àquilo. Então, a partir dos 6... Dos 6 aos 9 meses, a gente chama de janela imunológica, que é para oferecer esses alimentos. Então, a gente oferece, por exemplo, o ovo. Ele é um alimento que tem muito potencial de alergia. Deixa eu ver outro. Castanha também é um alimento que tem muito potencial de alergia. Kiwi, morango. E aí, a gente ia fazendo esses testes com ele, né? Para ver se ele não tinha uma possível alergia. Então, além da introdução dos alimentos, da maioria dos alimentos, eu fazia a introdução desses alimentos possivelmente alérgicos para detectar alguma alergia. E no dia que ele consumiu o ovo a primeira vez, ele ficou todo empolado. Ficou cheio de manchinhas no corpo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas enfim, não é da minha área, né? A gente não conhece. Banana é uma fruta que é muito alérgica, potencialmente alérgico. E a gente só sabe mesmo, porque eu atendo muita gente com consultório, inclusive muitos adultos. Ainda bem. Isso. E aí, ele reagiu ao ovo. Ele ficou todo empoladinho, cheio de manchinhas vermelhas. E aí, a gente dá o antialérgico e pronto. E aí, ele ficou também com alergia ao ovo. Também, após 1 ano, a alergia ao ovo, ela é detectável no exame de sangue também, dá para fazer. E aí, depois, é feita a reintrodução também do ovo. Mas, às vezes, geralmente é orientado fazer
às vezes, dependendo do grau da alergia, esse teste ele é feito, às vezes, no hospital ou com o acompanhamento presencial do médico. E aí, porque tem vários níveis, né, de alergia. Sim, e aí, dependendo do nível, pode ser até tipo um bolo que tem o ovo. Exatamente, aí não pode. Aí ele não podia comer o ovo de forma nenhuma, porque poderia... Mas, de outras formas também, às vezes, a criança não reage ao ovo na forma de bolo. Entendi. Então, tudo isso é bem relativo. E, da mesma forma, é o leite. Quando a gente vai fazer a reintrodução, a gente começa aos poucos. Então, vamos começar a reintrodução do leite na minha alimentação para poder ver se ele vai reagir via leite materno. E aí, vamos lá, vamos começar por assados. Então, vamos pegar um biscoito que contém leite ou um pão. Por exemplo, vou até falar de um exemplo do pão massa grossa. Que é o pão de francês. Sal, pão de sal, ou pão francês. Quem não mora no Nordeste, né? Pronto, pão de sal, pão francês ou pão massa grossa. Ele não leva leite na sua massa. Sim. Não utilizam leite. Mas, por ele ser feito no mesmo local de panificação de outros pães que levam leite na composição, ele é um pão que contém traços de leite. Então, é um exemplo também dos traços. E, às vezes, também é usado manteiga para pincelar em cima do pão. E aí, por exemplo, a gente vai começar com assados, a gente vai testar traços de leite, aí você vai fazendo os testes. Você passa uma semana consumindo assados, que é um pão, é um biscoito ou um bolo, que é onde tem o leite, mas é um alimento assado. Aí você come uma vez ao dia e vai observando os sintomas. E aí, a gente fez a primeira etapa uma semana, aí depois você inclui os derivados do leite, né? Que aí é o queijo, o iogurte. E aí você vai observando os sintomas. Aí você vai comendo e vai observando os sintomas. Aí você come o queijo, come o iogurte. E eu confesso que é muito difícil você querer voltar a comer. Às vezes você fica assim, quando a médica dizer para eu comer... Nossa, a gente fica com muito medo de comer. Eu lembro que quando ela disse, Lívia, vamos iniciar os testes, que ele já está estável há muito tempo, vamos testar? Aí eu fiquei, não sei, era final de ano, sabe? Aquelas comidas de final de ano. Tá tudo bem, aí o menino vai adoecer. Aí vai piorar de novo. E eu confesso que eu demorei para esse início. Tanto que quando ela me liberou, era final de ano, dezembro. E eu só tive coragem de iniciar perto dele fazer um ano. Que ele faz em março. Então, no início de março, eu disse, não, eu vou começar no início de março, porque aí se ele... se não tiver mais os sintomas, no aniversário dele, ele já vai estar curado. Então, foi quando eu tomei coragem. Mas eu fui, tipo assim, um mês depois que a médica tinha me liberado, foi que eu tive coragem de começar a testar. E aí, eu fiz os testes e, graças a Deus, nos testes seguintes que a gente fez, ele não teve reação. E aí, é onde, depois que passa pelo processo do leite materno, que eu faço todos os protocolos, eu estou liberada para comer o que eu quiser. E aí é um alívio, assim, sabe? De você comer e saber que aquilo não está mais afetando seu filho. E aí, depois dessa parte, vem o teste para ele, né? Que é onde a gente vai ter certeza da cura. Porque ali ele era um bebê que não reagia mais via leite materno. Mas como ele já era um bebê de mais de um ano, o leite materno, ele não era mais o principal alimento dele, né? Sim. Então, o consumo dele já era bem menor. E aí, vamos agora fazer o teste de provocação oral com ele. E aí é onde você oferece o leite mesmo, a fórmula, para o bebê. E aí, se ele reagir, tudo bem. Aí não pode, né? Aí, no caso dele também, a gente fez o teste. E, graças a Deus, com um ano, a gente comemorou o aniversáriozinho de um ano dele com a cura, assim. Com ela, depois que você faz os testes, como ela orientou. E aí você recebe alta, né? Sim. E aí é um dos melhores, acho que é um dos marcos, assim, maiores que eu tenho. E aí, dentro dessa questão toda da passagem da alergia dele, eu comecei a procurar locais e opções, né? Tanto para minha alimentação, como para a alimentação dele, que fosse livre de leite, que fosse produtos específicos para alérgicos. Porque, assim, quando você para no mercado e que você vê... esse produto não contém leite. Pois é, se você não é um profissional se você da área, não souber... não entende ler aquele monte de coisa, aqueles rótulos
Com letra bem pequenininha, né? Não, aí não é só o não contém leite, né? Você sabe que pro alérgico vai muito além disso. Às vezes você precisa ligar para o saque do produto para saber se realmente ele não contém leite, se ele não contém traços. Hoje, graças a Deus, a legislação dos produtos industrializados, ela melhorou bastante. Então, hoje é obrigatório ter a descrição de produtos para quem é alérgico. Contém isso, pode conter aquilo. Então, isso já facilita bastante a leitura dos rótulos. E aí, nessa minha busca, pesquisa, foi onde eu e o meu esposo tivemos a ideia de por que a gente não coloca um negócio voltado para esse público? Sim. Né? Porque a gente sentiu uma necessidade no mercado. Verdade. Né? Não só aqui em Teresina, como em todos os lugares que a gente começou a pesquisar, a buscar. E aí eu disse, vamos procurar um negócio sobre isso. E aí foi quando a gente conheceu uma franquia. E a gente comprou a ideia dessa franquia. Ela vendia comidas congeladas para bebês. E era uma franquia que tinha muito potencial em relação à alimentação infantil e principalmente para o público alérgico. Era uma franquia de uma mãe empreendedora que também tinha passado por isso. Só que foi uma furada. Sim, vocês investiram no negócio. A gente fez um investimento nesse negócio, a gente acreditou e realmente tinha uma proposta muito boa, mas a franquia ela estava em falência. E a gente comprou uma franquia que já estava em processo de falência. E vocês não sabiam? E a gente não sabia. E aí foi aquela coisa que o empreender ele já é difícil. E quando você passa por um processo desse, né? Para mim foi bem difícil. A gente acreditou, investiu. E eu fiquei... Não tiveram o suporte? Não tivemos dessa o suporte. Franquia para orientar? Não só a gente, como muitos outros franqueados do Brasil. Isso pegou todo mundo que tinha comprado a ideia. E tinha se expandido bastante e a gente foi literalmente enganado. Isso com quanto tempo? Do dia que vocês do início da franquia, com 3 meses a gente descobriu. Né? Começaram a aparecer os problemas, os produtos não estavam vindo como a gente havia pedido, os pedidos estavam sendo cortados, não chegava metade de um pedido, e aí começou a vir reclamações de outras franquias. A gente conseguiu entrar em contato. Enfim... A gente teve esse baque inicial empresarial, que foi algo que me fez muito... Nossa, por que eu entrei nessa, né? Seu esposo já também não era da área, assim, comerciante. O meu esposo, ele é comerciante. Ele é, né? A gente vem de família de comerciante. E ele já entendia muito dessa área, então o conhecimento dele também agregava bastante nessa parte do início. Ele é empresário, tem comércio, tem loja. E isso ia agregar bastante pra gente. Só que... a gente acontece, não tá livre ninguém de nunca acontecer, não né? fugiu muito do nosso entendimento, né? Sim. Foi algo que a gente não esperava passar, né? Porque não foi a gente que fracassou naquilo ou que fez de uma forma que não desse certo. E aí foi muito difícil, né? Na época eu pensei, nossa, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Quando você bota um negócio, você coloca ali tanto energia como dinheiro, como exatamente. tudo, né? E a energia, para mim, porque era uma coisa que eu estava muito empolgada, eu acreditei muito naquilo. E aí foi quando eu parei e eu disse, não, então vamos fechar, não é porque não era para mim, isso não sei porque que eu fui entrar nessa área, vou voltar mesmo para o que eu estava fazendo, enfim. Mas foi quando eu parei e disse, não, eu não vou deixar esse problema desacreditar no que eu acho que pode ter um grande potencial. Que pode dar certo. A gente sentou, a gente estava muito triste, a gente estava assim, sem saber por onde continuar. E aí até que eu falei, olha, a gente tem o conhecimento, você tem o conhecimento empresarial, eu tenho o conhecimento nutricional, a gente tem uma motivação que são os nossos filhos, ou na época era só o meu primeiro filho. A gente tem uma motivação que é procurar algo novo, inovar. E eu acho que a gente deve continuar. E já tinha estrutura, né? Já tinha tudo. E aí a franquia lá fechou. E aí eu resolvi estudar mais ainda. Então eu fui procurar empresas, fui procurar fornecedores, fui estudar produtos no mercado que fossem interessantes para o público infantil. E daí foi onde surgiu o Mercadinho. Sim. Que é o Mercadinho Alimentação Infantil, que hoje é a minha empresa familiar. Que veio... dessa necessidade que eu tive e do que a gente viveu
né, nos últimos anos. Então, o meu filho, ele me deu esse gás para abrir esse, digamos que... Abrir esse negócio. Um negócio com propósito, com né? propósito. Não tem quando a gente fala sobre transição de carreira, Sim. Eu diria que não seria uma transição de carreira, mas uma expansão de carreira, sabe? Verdade. Porque quando a gente fala transição de carreira, a gente pensa logo de mudar de uma coisa para outra. E expansão de carreira, para mim, é... eu expandi aquilo que eu já sei. Sim, eu não vou deixar de ter o conhecimento que eu tinha, de ser nutricionista, de tudo aquilo que eu construí durante os meus 10 anos. Eu estou ampliando o meu conhecimento e a minha área de atuação. Com certeza. Então, a partir do momento que eu entendi essa diferença, porque era difícil para mim abandonar aquela parte e iniciar outra, né? Que ainda mais porque eu iniciei passando por uma dificuldade, né? A gente passou por essa dificuldade. Mas a partir do momento que eu entendi esse ponto, foi uma palavra-chave de que eu não estou deixando de fazer algo que eu fazia durante vários anos. Eu estou expandindo o meu conhecimento e fazendo algo que, para mim, nesse momento, tem um outro propósito. Faz sentido, né? Isso. E pode ajudar tantas mães. Exatamente. Eu aproveito até para convidar, a gente vai deixar aqui o arroba, né, da Lívia, o arroba da empresa dela, aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, né, conferir, conhecer, deixar tuas questões aí, tuas perguntas, tuas dúvidas, que ela pode também depois responder lá nos comentários. Aproveita se você está achando interessante esse papo aqui, né, de mãe, de nutricionista, enfim, de criança que tem algum tipo de restrição alimentar, né? Compartilhe aí com mais pessoas para que essas pessoas fiquem sabendo, porque às vezes a mãe está lá tão perdida, né? O filho com problema, a mãe não tem noção, não é da área. Se você que é nutricionista, né, foi difícil, imagina para uma pessoa que não é da área, que não consegue nem identificar o que possa estar acontecendo, né? Então, assim, realmente é muito importante esses profissionais existirem para nos ajudarem. Então, eu peço aí que você compartilha, deixa teu like aí. E eu vou aproveitar também esse momento para falar dos patrocinadores aqui desse episódio. Então, quero agradecer a Discar Distribuidora, que é uma empresa que está com a gente aqui desde o início, que acredita no potencial desse podcast, que, sabe, está aqui apoiando a gente trazer sempre uma mulher para vir aqui contar a sua história ou falar da sua expertise, né? É muito importante. A Discar Distribuidora hoje, ela tem sedes no Maranhão, em Caxias e Presidente Dutra. Somos uma revenda Ambev, né? Enfim, que tem várias marcas interessantes. E os Postos Full também, que nos apoiam aqui, que também tem unidades aqui em Teresina, Caxias e Presidente Dutra. Então, agradecer e dizer que é muito importante que existam empresas que apoiem, porque a gente está prestando um serviço. Por exemplo, um episódio desse de hoje, ele pode salvar vidas. Sim. Literalmente, né? Facilitar às vezes bastante. Pode ser que tenha uma mãe ali desesperada, sem entender o que está acontecendo com o filho, e escuta essa história e já vai atrás de uma médica, né, de uma nutricionista, ou atrás até de você mesmo, lá no seu Instagram. Então, é muito importante a gente estar prestando aqui esse tipo de serviço. Eu digo muito que esse podcast, ele é um lançamento de mulher para o mundo, porque, às vezes, uma mulher de outro estado, que nunca ouviu falar sobre isso, ela vai assistir esse episódio e ela vai se conectar com você, né? E, sei lá, até de outro lugar do mundo existe... o YouTube está aí, né? Para o mundo e qualquer lugar tem um brasileiro. Eu assisto, eu viajo muito e é incrível como a gente encontra brasileiro em qualquer lugar. Verdade. Uma época eu estava no deserto lá de Dubai, fazendo um passeio. Pois eu encontrei lá um maranhense. Eu acredito. O motorista que estava levando a gente, ele era de São Luís. Então, assim, é muito legal a gente ver que realmente o mundo, ele se torna até pequeno, né? Porque você vê que todo lugar você encontra pessoas, né? Do seu estado, da sua cidade. Outra vez eu estava dentro de um ônibus para ir para tipo esse City Tour, e encontrei um casal do interior do Piauí. A gente estava lá na Europa, e lá vai aquela pessoa, a gente está conversando, ele identifica o sotaque, né? E aí, eu também sou do Piauí. Então, é interessante demais a gente contar essas histórias aqui, né? A gente falar de temas diversos. A gente já tem mais de 70 episódios. Então, assim,
realmente um local onde você pode mergulhar e encontrar ali algo que vai te ajudar, certeza. Né? Que vai te, enfim, facilitar a tua vida. Como você, na época, se existisse alguém já para lhe dizer, né? Nossa. Olha, o meu filho, eu passei assim, assim, assim. Ou se eu tivesse se existisse o negócio que eu tenho hoje, na época que o meu filho... porque quando a gente já montou, ele já estava curado. Mas, tipo, se tivesse, tinha facilitado, assim... Muito mais. Tirar né? da angústia, ansiedade, Isso, né? até porque depois que a gente montou o negócio, a gente conseguiu ter uma troca muito grande com pais, com mães, que passaram pelas mesmas dores, de conseguir ajudar, de conseguir tá trocando, dar até aquele apoio moral. Olha, passa. É difícil. Aquele conforto, Isso, né? Aquele conforto. Eu tenho muita troca, tanto no Instagram, como com os clientes que a gente recebe lá na loja, que a gente recebe crianças alérgicas, crianças não alérgicas, pais com filhos que estão com dificuldade na introdução alimentar, tudo isso a gente acaba tendo essa troca e ajudando. É muito importante, muito. Né? E aí, hoje a gente consegue ter na loja muitos produtos, feito uma curadoria minuciosa de produtos, tanto para o público alérgico, como para a introdução alimentar de bebês de qualquer criança, a partir de 6 meses. Então, a gente tem comidinhas sem conservantes, sem aditivos, tudo que seja... natural e mais saudável, a gente tem disponível na loja. Então, a gente está sempre em busca de novos produtos, a gente está crescendo aos poucos. Legal. Eu sempre gosto de falar que é um trabalho de formiguinha, né? Sim. A gente começou pequeno para poder ir construindo aos poucos. Então, hoje a gente começou primeiro com comidinhas congeladas para facilitar. A gente costuma dizer que o mercadinho é uma rede de apoio para os pais e cuidadores. Então, a gente começou com comidinhas congeladas, depois a gente foi para os lanches, então a gente auxilia na lancheira escolar. Sim. A gente tem opções agora de utensílios também que facilitam. Então, aos poucos, a gente vai sentindo a necessidade. Vocês deveriam ter isso. A gente escuta muito o nosso público. Então, vocês precisam ter isso. Agora, a gente tem uma linha de higiene também, que é a linha de cuidados com o bebê, também sem parabenos, sem... Tudo o mais limpo possível e o mais saudável para atender os bebês. E, assim, o negócio... foi uma coisa muito interessante que a gente conseguiu trazer para a cidade. Sim, que não tinha, né? E hoje a gente está colhendo os frutos do investimento. Então, assim, hoje eu tenho, depois de todo esse processo, tive um outro filho, que é a minha Maria Clara. E ela veio... eu passei por todo o processo novamente. Tanto na gestação, que eu também tive hiperêmese, como... ela também teve a PLV, né? E aí é onde entra a questão da facilidade de ter acesso aos produtos. Porque dela eu já acesso ao conhecimento e também aos produtos. Porque dela, por já ter passado por isso, por já ter escutado muitas histórias, por já ter vivenciado tudo isso... eu consegui ter o diagnóstico da Maria Clara mais recente. Com 1 mês de vida, eu já estava atenta a todos os sintomas. Então, eu consegui diagnosticar a alergia dela mais rápido. Então, com 1 mês de vida, eu já estava na gastropediatra com um diagnóstico feito. E eu já era outra pessoa com essa notícia. Sim, então, mais segura. Mais segura, eu já sabia como proceder. Apesar de ser sofrido, não ser fácil... mas você já está um pouco mais preparada para aquilo, né? O psicológico já está mais... Você meio que aceita um pouco melhor. E aí, eu já aceitei um pouco melhor. E logo ali, eu comecei a passar por todo o processo dele. Hoje, a Maria Clara está com 9 meses. Foram também 6 meses de dieta restritiva. 6 meses de amamentação exclusiva. E o mercadinho foi... a minha rede de apoio, já que eu não estava mais na casa dos meus sogros dessa vez. Então, as comidinhas do mercadinho, elas serviam também para mim. Porque a gente tem porções maiores de comidas que são também para crianças alérgicas, são as crianças maiores. Então, me salvava muito. Então, às vezes, com a dificuldade, porque com um filho que não é mais alérgico, a gente sabe que a criança ela quer comer as coisas, os alimentos eles estão disponíveis em casa. E aí, para fazer esse controle também, ter as comidinhas do mercadinho em algum momento que eu precisava, foi tudo. Até para viajar, porque às vezes eu deixava de viajar, porque eu tinha que viajar com panela, com comida, com tudo. E aí, com as comidinhas do mercadinho, eu fazia o quê? Fazia umas marmitinhas, levava para mim até viajar com ela. Alérgica, bebezinha, eu consegui fazer. Então, foi de uma certa forma um pouco mais
tranquilo de lidar, não menos difícil, mas um pouco mais tranquilo, digamos assim. E ela, hoje, com 9 meses, ela está curada. Então, a gente conseguiu chegar à cura um pouco mais rápido, mais cedo. E ela tá com 1 mês que está curada. Tô 1 mês que eu voltei a comer tudo de novo. E eu tô muito feliz por esse processo. A gente é muito difícil. Dessa vez foi mais difícil para mim abdicar, porque naquela época era pandemia, tudo estava fechado. Eu tinha menos acesso a sair para um lugar e tudo. Eu estava mais em casa mesmo. E dessa vez as tentações eram maiores. Verdade. O meu filho quer comer aquilo, meu esposo, a gente saía para comer. Eu tinha que abdicar daquilo e não comer. E num restaurante, então, num restaurante, né? Eu ia para fazer a social, mas nem comer nada, às vezes nem tomar uma água, dependendo de como o copo foi lavado. Eu não podia, mas graças a Deus a gente fez todo o acompanhamento com a gastro novamente. Maria Clara está 1 mês curada. E eu passei por esses 2 processos com a PLV. E cada dia mais eu me aprofundo na área da alimentação infantil. Cada vez eu fico mais fascinada e mais curiosa, né? Porque eu acho que tudo... Ainda tem muita coisa para aprender, para compartilhar. E se tornou o meu propósito, sabe? Os meus filhos, para mim, são um gás para eu continuar. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Apesar de precisar fazer muitas abdicações que eu não esperava que eu fosse ter. Mas... também foi difícil aceitar. Trouxe, na realidade, talvez, às vezes, lá novos na frente... horizontes, lá na frente é que a gente vai entender por que a gente passa por algumas coisas. Eu digo que tudo tem um propósito, né? Então, assim, toda essa situação veio para que você, hoje, estivesse aí empreendendo nesse novo negócio, expandindo a sua carreira, como você fala. Né? Hoje, a gente, depois que passou tudo, você pode, né, de repente, olhar para trás e dizer... realmente, eu precisei passar por isso, porque hoje eu tenho propriedade para falar, para orientar uma mãe, né? Eu tenho mais conhecimento para buscar um alimento. E eu acho muito interessante você falando aí, eu estava pensando aqui em deixar também mais essa dica aqui que sai das conversas aqui, eu vou aprendendo. Falar para a mulher que está aí do outro lado também, que de repente abriu um empreendimento, por algum motivo falhou, né? Sei lá, faliu ou aconteceu alguma coisa errada, de não desistir. Exato. Porque se você tivesse desistido por conta da franquia, que deu errado, você não estaria hoje contando a história e ajudando tantos pais e mães, né, que precisam, e até você mesmo com a sua segunda filha, como você falou. Exatamente. Não é? Nossa. Então, essa história do desistir, a gente, lógico, tem coisas que a gente avalia prós e contras, e aí, não, realmente isso aqui não dá mais. Mas as dificuldades, muitas vezes, elas vêm para trazer coisas melhores. No seu caso, hoje, você tem mais liberdade. Tenho muito porque a gente sabe que franquia, ela termina, muitas vezes... limitando bastante. Limitando muito, né? Você não pode trazer, de repente, via um outro produto, mas não era da franquia, não podia trazer. E hoje eu tenho essa liberdade. Eu tenho uma liberdade, eu consigo ter fornecedores do Brasil inteiro e procurar aqueles que realmente, aquele que eu vejo que eu trouxe que não agregou, que não foi realmente interessante, a gente substitui. Então, a curadoria, ela não para. Então, tem produtos que a gente já vendeu e que hoje a gente, não, vamos procurar outro, que talvez esse esteja melhor. E as dificuldades da vida do empresário, elas são assim muitas. mesmo, né? E a gente, se a gente desistir na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente nunca vai ter êxito. Porque todos os dias... começa do estado que a gente então a gente trabalha com produtos congelados, até o transporte ele é muito difícil. É mais difícil. E a gente tá ali, firme e forte, a gente acredita no negócio, a gente tem um propósito. E eu tô muito feliz hoje com a minha escolha, sabe? Eu acredito que, para mim, foi muito doloroso na minha segunda gestação encerrar um ciclo. Porque eu voltei a atender em consultório, mas eu tava levando junto com a loja, negócio, né? E aí eu não tinha mais. O consultório, ele tomava muito de mim. E eu não estava conseguindo me doar tanto quanto eu gostaria. E eu estava deixando a desejar em algo que eu precisava estar mais presente, que era a vida do meu filho. E aí, para mim, eu priorizei muito. Eu botei na balança, pensei nos prós e nos contras. E a sociedade, ela julga muito a gente, nós mães, né? Se você, como sempre falam,
a sociedade julga a gente se a gente deixa o filho em casa para trabalhar. Ou se fica em casa para cuidar do filho. Ou se fica em casa para cuidar do filho Verdade. e deixa de trabalhar. Então, isso era uma coisa que pesava muito para mim, sabe? Eu tinha na cabeça que eu estava deixando de trabalhar. Por eu não estar atendendo, que foi o que eu fiz durante 10 anos da minha vida, eu estava sendo... Assim, eu não tinha função, eu não era a mesma pessoa. Até... É como se não tivesse o valor, né? Isso, então eu tava só sendo mãe, eu tava só isso, é só isso que eu tô fazendo. E ser mãe já é muita coisa, isso, né? Até eu entender, então, o trabalho da mãe. E aí foi quando eu entendi que a gente pode botar na balança e ser feliz, né, com a nossa escolha. Então, hoje eu sou muito feliz de estar mais presente na primeira infância dos meus filhos, ainda mais com a chegada da Maria Clara. E eu só fui entender isso na minha segunda gestação, que eu precisei fazer a pausa do consultório, novamente por conta da gestação, né? Sim. E aí foi quando eu resolvi encerrar o ciclo da minha clínica e focar em empreender. Pronto. E estar mais presente na vida dos meus filhos. Tomar uma decisão, né? Foi uma decisão difícil, eu chorei bastante. Até algum tempo atrás eu não conseguia falar sobre isso. Eu trabalhei isso muito com minha psicóloga, que é alguém que, inclusive... Que é importante todo mundo fazer terapia, Terapia, para mim, foi uma das melhores coisas. E mãe, então, essa é que tem que fazer mesmo. Então, durante a gestação da minha filha, foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu encerrei o ciclo do meu consultório de atendimentos, porque eu precisava me doar mais do que eu estava conseguindo. E aí, eu encerrei esse ciclo, que foi muito feliz para mim, né? Então, eu parei de levar isso como que se eu tivesse encerrando ou apagando toda a história que eu construí. Sim. E não, eu não encerrei aquilo porque eu fracassei. Eu encerrei porque eu tenho um novo propósito. Outra coisa, né? E aí, é aquela coisa, eu expandi meu conhecimento e não significa que eu não vá retornar para isso em algum momento. Se quiser voltar, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui levar com mais leveza. Hoje eu consigo falar sobre isso. Eu estou muito feliz, tendo mais tempo com minha família, com meu marido, com meus filhos. E empreendendo numa área que tem um propósito maior para mim agora. E que acaba realmente complementando aquilo tudo que você já fez, né? Exatamente. E faz o seu conhecimento. Então, assim, mais uma vez, né? Lembrar aqui, deixar aqui essa outra coisa importante que você falou, que é a gente, como mulher, se culpar, principalmente a mãe. Se culpar. Eu também passei por isso quando eu tinha meus filhos mais novos, né? Eu era mais nova. Se eu estava em casa, eu me culpava porque eu não estava trabalhando. Exatamente. E se eu estava trabalhando, eu me culpava porque eu não estava olhando eles. Então, assim, ser mãe já é uma profissão aí muito exaustiva, né? Bonita e tudo, mas demanda muita... tem seus... Né? Muita energia, muita responsabilidade. E se você que é mulher e está do outro lado aí, que é mãe, e nesse momento está com essa dúvida, né? Escute aí o seu coração, busque uma ajuda psicológica para decidir, porque senão aquela mulher fica tentando levar tudo e aí se esgota, adoece e aí... E é só o que a gente vê, né? Mães sobrecarregadas. Com certeza. E aí eu tive o apoio do meu esposo nessa decisão e hoje a gente consegue, né? Eu consigo estar mais presente e consigo também continuar trabalhando, que é algo que torna a gente mais mulher, mais viva também, né? Então, tem essa flexibilidade, né? Por mim, né? Que sempre fui muito frenética no trabalho, os meus filhos, eles me chamaram para desacelerar, sabe? Sim. Eu desacelerei por eles e hoje eu vejo que foi uma das melhores escolhas que eu tive na vida. Então, foi difícil aceitar o processo, entender por que eu estava passando por aquilo, mas hoje eu já consigo ver e eu tenho muita leveza no meu coração pela escolha que eu fiz. Então, poder estar mais presente nesses primeiros anos, que eu acho que é uma fase que não volta atrás. Então, as crianças crescem assim e eles necessitam tanto da gente, ainda mais meus filhos que eram alérgicos, precisam da minha presença. Então, eu fiquei de coração em paz, né? Isso, eu estou muito em paz com a minha escolha. Eu sou muito grata por ter uma rede de apoio muito boa. Eu sei também que eu tenho meus privilégios em relação a isso, até para poder fazer essa escolha. E hoje eu estou em paz. Foi difícil para mim e eu imagino ainda para as pessoas que às vezes não têm opção, né? E às vezes não tem como fazer essa escolha. Então, eu estou bem em paz. Eu trabalhei muito meu psicológico e foi muito difícil aceitar.
Mas meus filhos hoje são tudo para mim. Tudo que eu faço é em prol deles. E cada dia eu me surpreendo mais e sei que eu tô crescendo mais ainda, né? Sim. Então, são novos horizontes, novos conhecimentos, novos aprendizados. E ser mãe, eu digo que, apesar de todas as dificuldades que eu tive no caminho, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. E hoje, é o que eu sempre falo, eu posso ser substituída em qualquer trabalho do mundo. Mas na vida dos meus filhos, eu sou insubstituível. Então, a minha presença para eles é importante e para mim também. Sim. Que eles me curam todos os dias de dores passadas, de que a maternidade ela é um encontro com a sua própria sombra, né? Verdade. Se você for, a partir do momento que você é mãe, você passa a entender muitos dos propósitos da vida, muitas coisas que você passou na infância, você tem recordações. Então, esse passar pela maternidade da forma que eu tô passando era até algo a relação que eu tinha. mãe e filha, né? Eu digo, quando eu tive meu primeiro filho, eu ficava imaginando, meu Deus, minha mãe passou 5 vezes por isso. Né? A gente começa a olhar para a mãe da gente... Com outros olhos. Com outros olhos. Porque a gente está sentindo na pele aquilo que ela sentia. E outra a gente está sentindo, mas até de uma forma mais abrandada, porque elas já passaram, né, por aquilo para a gente estar tá um pouco melhor agora. Exatamente. É exatamente então, isso. Então, é muito importante. E eu queria te perguntar, eu faço sempre essa pergunta para as mulheres aqui. Qual é o teu superpoder, né? O que você tem de característica e tal? Eu digo que todas nós temos, né, superpoderes. Que característica, que superpoder é esse seu que te fez ser quem você é e chegar até aqui? Eu acho que... Nossa, é uma pergunta... É uma pergunta bem... que às vezes a pessoa quando recebe específica. Assim... eu acho que o meu superpoder é não assim, acreditar muito em mim. Sim, sabe? Autoconfiança. Autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa muito... sempre confiei muito em mim. Então, isso é o que às vezes não me faz desistir em algumas adversidades, sabe? Porque às vezes passa... apesar de por muitas vezes a minha confiança ela ter sido diminuída pelos percalços do processo, quando eu entendo que isso é o que me faz quando a minha autoestima ela tá melhor, eu consigo progredir melhor, sabe? Então, acreditar em mim é aquilo que eu sempre prezo. Eu tenho que lembrar, você é isso, você já fez Olhar isso. o que a gente já conquistou, você já realizou. Já faz aquilo, nossa, eu sei, eu sou assim, eu tenho meu conhecimento, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso me lembra bastante, é o que me faz continuar, sabe? Então, acreditar em mim, eu acho que é a coisa que me faz eu me alavancar mais ainda. Então, é algo que eu trabalho muito. E quando eu vejo que isso tá bem abafado, que por alguns momentos eu tô deixando isso de lado, a minha confiança, ela vem e eu consigo. Então, tipo, tá aqui no podcast hoje é uma coisa... Pra mim, vai ser muito importante, porque eu... Por muito tempo, eu ainda tava nessa transição, né? De carreira, nessas mudanças com a maternidade que vem, que se transforma ali daquela menina numa mulher, nas mudanças, nas competências que vêm, nas responsabilidades. E por muitas vezes a minha confiança ela foi abaixada, sabe? Ainda mais porque mudou muita coisa na minha vida. Eu deixei de fazer muita coisa que eu gostava de fazer. Não por querer, não por opção, mas por ser obrigada a isso, por algum motivo. E aí, sempre eu preciso estar me lembrando disso. De quem eu sou. Você é, né? E isso eu acho que é uma coisa que está dentro de mim e que foi o que fez eu chegar onde eu tô. Então, se eu não tivesse acreditado na Lívia que escolheu a nutrição naquele tempo, então, tipo, eu vou escutar o que eu quero, né? Porque eu poderia ter escutado que a enfermagem naquele tempo era uma coisa. Não, vou confiar no que eu sinto, no que eu tô acreditando, no que eu acredito. E eu vou levar isso e vou... Eu sou muito perfeccionista, assim, de ir atrás daquilo que eu quero. Quando eu boto uma coisa, eu vou atrás daquilo até eu conseguir. E aí, eu acho que isso é eu tenho como um superpoder para mim. E para você, o que é uma mulher poderosa? Eu sempre faço essa pergunta também, porque depende muito de quem está... É tudo uma questão de perspectiva, ponto de vista. Então, para você,
o que define uma mulher poderosa? Eu acho que uma mulher poderosa é aquela que, além de pensar em si e lhe procurar o seu bem-estar, porque eu acho que além de você, para você ter qualquer pessoa, seja no trabalho, seja em casa, você delegar funções, você estar presente, você ser uma esposa, você ser uma mãe, você ser uma excelente profissional, você precisa cuidar de você e ter o seu psicológico bem organizado. Então, para mim, uma mulher poderosa é ela saber lidar com as adversidades do caminho, pensando sempre primeiro em você. Sim. Sabe aquela coisa de coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para você dar conta de tudo. E entender que você nunca vai dar conta de tudo que você tem. Aceitar também. Eu acho que a pessoa ela tem que tanto cuidar de si e saber repassar isso para as outras pessoas em qualquer âmbito que seja, de uma forma que lhe afete positivamente, que isso não lhe desgaste de certa forma. Sim. Isso mesmo. Então, parabéns aí pela tua história. Muito Se você obrigada. quiser deixar um recado a mais para uma mãe, você pode falar aqui com as nossas, né, telespectadoras aqui, a audiência. Um recado final. Está chegando aqui ao final do nosso tempo, mas achei muito interessante conhecer um pouco, né, até dessa situação que eu não conhecia ainda. Então, APLV. APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Pronto, então quem tiver por aqui, vamos escutar e entender um pouco mais. Eu queria dizer que tudo passa, né? O seu filho, ele vai ser recém-nascido por 30 dias, ele vai ser um bebê por 2 anos, ele vai ser uma criança por mais alguns anos. E essa fase, apesar dela ser difícil e dela ter muitas dificuldades pelo caminho, seja uma criança saudável, uma criança com alguma restrição, é uma fase que ela passa. E acredite, confie, dê o seu melhor, porque a gente sabe que, às vezes, muitas mães não acham que estão dando o seu melhor, são muito julgadas, mas você sabe que sempre você vai ser a melhor mãe para o seu filho. Sim. Eu não sou a melhor mãe para o seu filho. A experiência que eu compartilhei aqui foi a minha experiência. Então, você pode passar pela mesma restrição alimentar e ter uma experiência totalmente diferente. Mas, se você acreditar no seu instinto, estar cercada de profissionais que entendam e que estejam lhe apoiando durante aquele processo, você vai conseguir ter o êxito também da mesma forma. Então, paciência, aproveite o processo, né? Que passa rápido. Tudo passa, Tudo né? passa. Meu bebê hoje já tem 4 anos. E a minha bebezinha tem 9 meses. E a gente vê como o tempo ele é cruel, né? A gente quer congelar momentos e a vida ela passa assim num piscar de olhos. Então, aproveite, acredite, e se tiver alguma questão, procure sempre profissionais para lhe ajudar. Sim. E aí isso é importante, né? Muito importante. Então, muito obrigada pela sua vinda aqui. Retorne quando quiser, fique à vontade, a casa é sua. E para você que está aqui com a gente, que gostou desse episódio, deixa aí teu like, deixa teu comentário, compartilha. E se você também quer participar de um episódio como esse, ou quer fazer o seu próprio podcast, quer gravar o seu curso online, você pode, os meninos vão colocar aí na tela o QR Code do estúdio, você pode passar a câmera aí do seu celular e buscar as informações necessárias. Será um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio, para cada vez mais propagarmos aí coisas boas, histórias boas, né? Conteúdos de qualidade, que eu digo muito que quem está inscrito aqui nesse canal, quem escuta, é porque gosta de conteúdo de qualidade. Muito obrigada. Eu mesma, quando eu assisto, aqui a gente está, né, gravando, mas quando eu assisto, eu digo assim, eu sou fã desse podcast. Porque é tanta coisa boa, é tanta mulher interessante que aparece, tanta história bonita, sabe? Que a gente aprende. Então, assim, para mim, realmente é um lugar sempre de aprendizado. Sai um aprendizado, né? sempre. Porque a gente sempre está aprendendo. A gente tem muito o que trocar, a gente tem muito o que aprender. E nós precisamos nos apoiar. Sim. E precisamos sempre estar em busca de incentivar, né? Hoje, nós temos muitas mulheres empreendedoras no mercado que são referências, né? E a gente
deve se inspirar. Uma vai ajudando a outra, porque já é difícil empreender, sendo mulher é mais difícil ainda. Verdade. Então, a gente precisa de apoio, de suporte, e realmente essa troca, ela é muito engrandecedora e é muito importante. E a gente tem que estar nos ambientes, né, onde impulsione a gente a ir mais longe. Então, eu digo muito, se você está numa sala e você é a pessoa mais inteligente daquela sala, saia daquela sala, vá para outra. Onde você se sinta assim, meu Deus, eu tenho que aprender muito ainda. É porque realmente a gente nunca para. Sempre a gente tem alguma coisa para aprender, mas também a gente tem coisas a ensinar. E eu acredito também muito nisso, que Deus dá os dons, né, para a gente, os dons e os talentos, e a gente tem que utilizar da melhor forma, né, utilizar desse dom que Ele dá para a gente para fazer algo de bom no mundo, para deixar alguma coisa boa compartilhar, aí. Né? Compartilhar. Então, tá ótimo. Eu quero te agradecer muito a você obrigada, que está aqui. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. E eu te espero, né, junto com toda a nossa equipe aqui, para que a gente conte aqui a história de uma outra mulher maravilhosa, poderosa, em cada episódio. Vem com a gente e até quarta-feira.